E agora chegou aquele momento da gente bater um papo com o nosso comentarista político, aquela análise apurada do cenário político aqui no estado de Santa Catarina, com ele, o Piara Boschi, que já está conectado conosco. O Piara, bom dia para você, uma excelente quinta-feira, tudo bem? Bom dia, Fernando, bom dia, Marcos, bom dia ouvintes da Jovem Pan Joinville, excelente quinta-feira para todos nós. Piara, governador eleito Jorginho Melo se reuniu essa semana com a diretoria da Federação das Indústrias aqui do estado de Santa Catarina, a Fiesc. A entidade encaminhou então demandas para o desenvolvimento econômico e produtivo aqui do estado. Uma delas é criar um conselho consultivo de desenvolvimento. Como é que você avalia o perfil do futuro governo, na atenção com as entidades, como por exemplo é o caso da Fiesc? A gente já percebe logo de cara que é a segunda vez que o Jorginho Melo vai à Fiesc desde que se elegeu, desde que veio a governador eleito de Santa Catarina. Isso já é um gesto simbólico importante da presença e do diálogo que ele quer manter com os empresários, essa demanda de um conselho de desenvolvimento que esteja próximo, que seja formalizado e que atue junto ao governo, ela é uma demanda que não é só da Fiesc, ela vem de todo o setor produtivo. A FACISC também já fez esse pedido ao governador. A ideia vem do COFEM, que é a entidade que reúne as federações, tem outras federações como a FEComércio, como a Federação de Agricultura, todas elas têm essa participação e têm tido esse pleito. Por enquanto, o Jorginho tem falado em governar muito próximo e tal, não se comprometeu até agora na criação do conselho, mas é um pedido muito enfático das entidades. Acho que é algo que vai avançar durante o governo. Por enquanto, ficam as promessas e fica essa proximidade muito, muito clara, é a segunda vez que ele vai à Fiesc, Não é algo tão usual. O governador Moisés, por exemplo, quando no seu período de transição, ele se intocou, ele foi para dentro da máquina, entender a máquina, fazer transição, escolher os secretários, não deu essa voltinha junto à sociedade. Eu tenho entendido assim, que o Jorginho Melo ele tem aproveitado esse momento para mostrar uns sinais de que quer ser um governador presente. Da mesma forma que a gente estava falando ontem sobre as visitas a municípios atingidos pelas chuvas, pelos estragos da chuva causados na semana passada, essas visitas às entidades, as visitas ao Fórum Parlamentar Catarinense, a presença no Fórum Parlamentar Catarinense, são pistas de um estilo governo Jorginho, que aparentemente vai ser um governador que vai ficar muito pouco dentro da Casa Agronômica. O Piara, a gente sabe o seguinte: o governo do estado de Santa Catarina precisa do governo federal. Não é de hoje, não há nenhuma novidade disso. E a pergunta que ele faz é o seguinte: qual será a postura de Jorginho Melo em relação ao governo federal? Em algum momento nós teremos foto posada, Jorginho Melo e presidente Lula, até porque Santa Catarina tem muitas demandas que exigem essa sintonia com o governo federal. Quem tem a questão da infraestrutura, a gente for falar de rodovias federais, tem a 280, 470 e por aí vai. Como é que vai ser essa relação governo do estado com o governo federal? Vai ser uma postura institucional? Uma postura institucional e uma postura muito cuidadosa. Vai ter que ser, as portas vão ter que estar abertas, vão ter que ser abertas, vai haver uma construção. Ontem entrevistei o líder do PL na LESC, o Ivan Nats, deputado estadual lá da região de Blumenau, que provavelmente será o líder do governo Jorginho, e perguntado sobre isso, ele respondia: não, a relação institucional vai ter que ser criada. Santa Catarina não pode ter um governador que não dialogue com o presidente. E ele usou a própria situação atual, que Moisés e Bolsonaro, embora eleitos pelo mesmo partido, nunca tiveram um bom diálogo e tiveram uma audiência, e mesmo nesses 4 anos de governo. Então, foto pousada provavelmente vai ter, mas vai ter que ser feito com muito cuidado, porque o Jorginho Melo não pode parecer que está aderindo ao governo federal, não está aderindo à base de apoio do presidente eleito Lula, mas ele vai ter que criar algum caminho de boa relação, porque Santa Catarina depende muito dos pleitos. A gente tem que, em todas as nossas obras federais que a gente espera que avancem com mais rapidez, como a própria BR-280, a 470, 282,
a 65, então 153 lá no sul. Então é uma expectativa, esses laços estão sendo criados, conversas foram feitas. Por enquanto não aconteceu nada, né? Tu pode pegar até o voto da senadora Ivete na PEC do teto da transição, ele foi contra, e é um voto que o Jorginho tem muita influência. Se tivesse ouvido um pedido do novo governo para que o Jorginho influenciasse nesse voto, se houve, não aconteceu nada. Mas é o que a gente pode ver com mais força daqui para frente. Mas por enquanto, a conversa está muito no começo, mas existe conversa e alguma relação que abra essa porta com Brasília e não ofenda a base que elegeu Jorginho Melo aqui em Santa Catarina, que é muito importante isso também. Jorginho Melo tem que cuidar porque o eleitor de Santa Catarina, em sua maioria, é antipetista e pode se sentir ofendido. Criar um jeito que seja institucional é o grande desafio do governo Jorginho. Entre a cruz e a espada, né, meu amigo? O Piara, para finalizar, Décio Lima pode ser aproveitado no governo federal? Décio Lima talvez seja o favorito entre os catarinenses a assumir o governo federal. Ele que ficou em segundo lugar na disputa pelo governo do estado, cumpriu um papel estratégico importante, era muito importante para a campanha do Lula, que num estado fortemente bolsonarista como Santa Catarina, a presença de um petista no segundo turno ampliasse a participação a campanha do Lula no segundo turno de Santa Catarina, o resultado seria ainda maior para o Bolsonaro se o Décio não estivesse no segundo turno. Então ele tem esse crédito para cobrar. Se fala muito que ele poderia assumir o Ministério da Pesca, que é uma pasta que sempre, boa parte dos governos petistas esteve destinado à liderança de Santa Catarina, como José Fritti, Altemir Gregolin e a ex-senadora Eli Salvati, mas se fala também que uma possibilidade importante para Décio Lima seria comandar a Secretaria Nacional de Portos. Santa Catarina tem uma condição diferenciada em portos, né? Tem 5 portos muito competitivos e eles seriam São Francisco, Itapuá, por exemplo, que é aí na região, e ele já tem essa experiência de ter sido superintendente do Porto de Itajaí. Talvez para Santa Catarina seja mais interessante ter o secretário de Portos do que o Ministério da Pesca. Então, é o que está se especulando, mas ele é o favorito. Mas, por enquanto, tá difícil aparecer esse nome catarinense no governo Lula. Muito bem, Piara, você vai acompanhando tudo de pertinho e aí amanhã, sexta-feira, você volta aqui com a sua análise sobre o cenário político aqui no estado de Santa Catarina, que vai se modificando de hora em hora, né? Grande abraço para você, uma excelente quinta-feira e até amanhã, então. Até amanhã, um abraço. Valeu.